Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre soluções de banco como serviço. Já ouviu falar nesse contexto, nesse mercado? Também muito conhecido às vezes como cartões como serviço. Enfim, as fintechs hoje já revolucionaram e muito as soluções financeiras para todo tipo de segmento de mercado. Muito provável você já foi no mercadinho ou no seu supermercado de preferência e ali tem um cartão da marca do seu supermercado. Olha que curioso, por trás tem um conjunto de tecnologias. Obviamente não é só isso que o mercado de fintechs se constitui, por isso a gente vai entender um pouco mais dessa bagunça toda, de como esse movimento, essa revolução tem acontecido com o Rafael Lana, que é o Chief Revenue Officer da deixa eu lembrar aqui, como é que se pronuncia, Rafa? Me ajuda aqui, Rafa. Como é que se pronuncia? Iwoli, exatamente. O Iwoli, obrigado, Rafa. Obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao Papo Cloud. Vinícius, o prazer é muito grande estar aqui junto com vocês. Queria também agradecer às pessoas que estão aqui, né, nos prestigiando, conhecendo o nosso bate-papo aqui, o Papo Cloud. É sempre um programa legal de ver, tem muito conhecimento, a gente sai bem atualizado e enriquecido com as coisas novas que vêm acontecendo. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, fico muito contente, acompanho vocês, estou dentro do canal, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Tomara que seja enriquecedor para vocês, assim como eu adoro muitos programas aqui teus. Sem dúvida, Rafa, sem dúvida. A gente estava conversando nos bastidores aqui, já está muito bom esse papo aqui contigo. É uma pena que a gente não pode mostrar os bastidores, mas já está muito legal, sim. Vai ser super divertido. Bem, Rafa, e aproveitando aqui logo no iniciozinho do nosso bate-papo, a gente tem uma parceria com a MIT Technology Review, que é uma empresa que todo mundo conhece, o mundo todo conhece, e ela nos prestigia agora com um exemplar da revista aqui em português, brasileira, para todo o convidado. No caso, você, Rafael, vai receber na sua casa aqui um exemplar da MIT Technology Review. É uma revista bem interessante porque, diferente de a revista tradicional nos Estados Unidos, ela não é traduzida para o Brasil. Todo o conteúdo dessa revista ela é feito no Brasil, com cenários brasileiros, então isso dá muito mais proximidade, enriquece mais ainda o conteúdo de todo mundo. Então, exemplar seu aí, Rafa, na sua casa, como um brinde aqui da nossa parceria. Mas bora lá. Rafa, muitíssimo obrigado. Tá, eu que agradeço aqui pela sua oportunidade também de receber. Depois manda um feedback, viu? Se gostar da revista, manda um feedback aqui pra gente, que a gente gosta de ouvir esse feedback bem legal. Rafa, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente pede para os primeiros minutinhos que o convidado se apresente, pra gente poder conhecer um pouco da sua trajetória de carreira e a gente poder iniciar nosso assunto principal. Por favor. Claro. Bom, como a gente começou a falar, eu inicialmente vindo da área de tecnologia e sistema de informação, mas honestamente, Vini, eu prefiro me apresentar e ser reconhecido pelo mercado como o Rafael, mineiro, pai de duas crianças lindas, maravilhosas, Catarina, Aurora, né, casado, muito feliz, e dentro dessa perspectiva de relacionamento, família e construção é que eu realmente me desafio todos os dias, e eu costumo dizer que eu sou um eterno insatisfeito pelo meu trabalho de ontem, eu acho que sempre pode fazer melhor. E dentro dessa característica de relacionamento, bom, vim de Minas Gerais, sempre tive uma facilidade muito grande de comunicar, de fazer amizade, de construir essas pontes, e isso veio me desenvolvendo, né, em termos de comunicação. Apesar de que, de repente, eu senti que a carreira técnica era uma carreira que era muito apaixonante, muito pela questão da novidade, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre fui uma pessoa que gosta muito de entender a razão das coisas, e tecnologia foi muito a primeira ponta, né, do novelo que a gente puxa, e depois a gente vê o tamanho do negócio que é para frente, né? Então eu comecei minha carreira técnica durante bastante tempo, segui nessa trajetória de arquitetura, de soluções e mais conhecimento profundo, e assim eu segui desde 2001 mais fortemente. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. Dali eu já estava como desenvolvedor de página web, etc. Mas quando eu me encontrei mais na carreira técnica profissional, e aí focado em cima de atender necessidades de clientes, isso foi mais fortemente a partir de 2000, 2001. E dali por diante, eu consegui me desenvolver e tirar certificações, e, enfim, entender que o mais importante não era a tecnologia, enfim, no seu próprio fim, mas era como que a gente utiliza a tecnologia para conseguir impactar um resultado, para conseguir impactar uma sociedade, para conseguir impactar um negócio. E isso se tornou, assim, para mim, algo extremamente satisfatório de se fazer. Foi por isso que
Eu acabei engrenando também em algumas grandes escolas, que eu posso dizer, no ponto de vista de tecnologia. Trabalhava em prestadores de serviços, integradores de tecnologia. Depois eu tive o prazer, a oportunidade de trabalhar na Dell, em seguida trabalhei também na IBM. Fui empreendedor e identifiquei, cara, eu sei o que fazer, preciso tentar, porque eu acredito que é uma coisa que eu acredito bastante. A empresa foi muito bem em Minas Gerais, acabei vendendo essa empresa para os meus sócios, entrei no mercado corporativo novamente, fui para a Oracle, e hoje, sim, moro em São Paulo, aproximadamente 5 a 6 anos, muito contextualizado no mercado financeiro, que foi um mercado que eu atendi desde quando eu era de Minas Gerais, sempre focado em cima de grandes bancos e instituições financeiras, e não foi muito diferente aqui em São Paulo, né? Aqui é onde que realmente todo o mercado financeiro ele atua de uma forma muito mais intensa, né? Aqui estão os grandes bancos, aqui estão as maiores startups, os ecossistemas de fintechs. Então, não foi à toa que, tracionando por esse mercado de tecnologia e atendendo muito o mercado financeiro, me desenvolvi também através de experiência, né? Trabalhando com marketing digital. Isso me deu uma competência ainda maior em cima da parte de marketing, branding, comunicação, performance, e finalmente aqui dentro da Iwoli eu tenho hoje o papel de CRO, né, como apresentado Chief Revenue Officer, muito no objetivo, ou de uma forma traduzida mais simples, né, eu sou diretor de receita. Então hoje eu cuido basicamente de 4 estratégias aqui dentro. Eu cuido da área de marketing, eu cuido da área de vendas, eu cuido da área de customer success e eu cuido da área de parcerias e canais. Então, através dessa visão, basicamente, assim, eu impacto o mercado e entrego a primeira fatura para o meu financeiro. Essa é a minha responsabilidade aqui dentro da Iwoli. Cara, que responsabilidade, viu? Uma responsabilidade enorme. Agora, Rafa, na tua fala aqui que eu venho observando, você falou lá do novelo de lã, né? Quando você puxa um fio na área de tecnologia, vem uma coisa, vem se desdobrando em outra. Mas uma coisa também que me lembra muito é que a tecnologia era vista ali por volta dos anos 2000, ali, bem no iniciozinho, até na década de 90, a gente pode dizer do século passado já, que a tecnologia era simplesmente vista como um custo, né? Que eu preciso dela, infelizmente, porque o meu negócio está pedindo algum processamento de dado. Mas hoje não. Hoje a tecnologia, pelo contrário, ela catalisa os negócios e potencializa cada vez mais. Todo negócio é um negócio digital, independente se você tem um produto físico ou não, mas ele é digital. E olhando o contexto financeiro de hoje, tudo que a empresa no final do dia vai transacionar, além do seu produto e do seu serviço, é o financeiro, né? A parte do dinheiro, aquele montante de dinheiro que a empresa vai se movimentando, independente do seu segmento de negócio. Às vezes a quantidade de volumes é maior e outros é menor. Não importa, ainda é dinheiro e ainda é expressivo. Como é que vocês hoje da Iwoli conseguem enxergar essas empresas que, em tese, não estão olhando para essa parte do segmento interno do negócio dela e falam assim, olha, tem um pedacinho aí dentro que pode fazer uma diferença e agregar mais ainda, não só a receita, que é importante, mas também agregar serviço, relacionamento com o cliente. Como é que vocês enxergam hoje com a tecnologia realmente mais revolucionária para o negócio? Vini, eu gosto assim, de dizer as coisas que todo mundo se questiona, né, a respeito dessa questão do uso de tecnologia e a adoção de tecnologia, mesmo não sendo parte do seu core business. E enquanto você estava me falando, me veio uma pesquisa que eu estudei há algum tempo atrás, acabei, né, fazendo também alguns conteúdos nesse sentido. A Deloitte, nos Estados Unidos, ela fez uma radiografia de mercado e trouxe ali as companhias que há 10, 15 anos atrás elas eram mais valiosas na ótica de mercado. Então, a maior parte das empresas americanas, a gente falava da ExxonMobil, a gente falava da Shell, a gente falava, a maior parte delas, empresas do segmento de oil and gas, né, petróleo. Sim, exato. Depois você vai para o automotivo, então você tinha Ford, você tinha GM, você tinha algumas outras marcas muito importantes, mas quando você olhava do ponto de vista de tecnologia dentro dos top 10, a Microsoft, que era mais relevante nessa época, ela estava ali em 8º lugar. 10, 15 anos depois, a radiografia era completamente diferente. Sim. Todas as empresas que mais se valorizaram e se tornaram mais relevantes dentro do cenário norte-americano, das top 10, 6 eram de tecnologia. Caramba. E 3 lá embaixo eram de petróleo. Então, isso mostra para a gente
como que a tecnologia de um tempo para cá, independente se a gente fala, olha, quem estava na transformação digital já fez, passou Covid, quem foi, quem não foi, né, precisa se adequar, ou então se precisou sofrer na carne um pouco das decisões de não adotar a tecnologia. Eu acho que é muito isso que a gente vive periodicamente neste universo, né? Nós temos várias ondas tecnológicas que acontecem, são percepções do mercado diante de novos problemas de negócio. Sim. E essas percepções, normalmente, elas são rapidamente atendidas pelo mercado de tecnologia, que tem uma conexão muito grande com a inovação. E aí, a gente juntando um pouco dessa questão de inovação, junto com o uso de tecnologia, e você não ficar dentro de um modelo tradicional de negócio, e isso é muito válido para fintechs, para startups, né? Aquela velha máxima que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Verdade. A gente olha as grandes instituições e elas começam a refletir sobre o seu modelo e sempre buscar oportunidades de como consegue impactar o seu cliente final, como consegue ajudar, então, ter mais atração, retenção de clientes, fidelização, ou em outro aspecto, o aumento de consumo, o uso de plataformas e etc. E é aqui que a Aiwoli ela tem uma fatia de contribuição muito grande. Legal. Então, você me fez uma pergunta direta, né, de como que a Aiwoli enxerga isso. A Aiwoli ela trabalha desde a sua criação, desde a sua fundação na ótica de inovação. Vamos lá, assim, sendo mais prático, 2014, a Barba Branca acaba identificando um pouco, né, do conhecimento de mercado, mas em 2014 não se falava de conta digital. É engraçado, o sistema financeiro do Brasil é um dos mais evoluídos e benchmark, referências de mercado mundial. Mas em 2014 não se falava de conta digital. E a Aiwoli lançou a primeira conta digital do país. E isso foi muito na ideia de uma inclusão social, uma inclusão financeira para a classe desfavorecida, C, D e E. Então a Aiwoli olhou para esse nicho e falou assim, olha, eu vou criar uma conta que não tem custo. Então, antes aquele modelo de conta tarifada, que era o modelo tradicional, Sim. a Aiwoli lançou um novo modelo dentro do mercado. Muito pouca gente conheceu e ficou sabendo da Aiwoli porque a gente não tinha força de marketing ainda para conseguir comunicar isso, né, de uma forma tão ampla. E aí, tempos depois, a gente lançou nosso produto de conta digital, então o app, junto com toda a parte de pagamentos, Pix, recarga, TED, na época tinha DOC ainda, né? Na época não tinha Pix, né? Era DOC, TED, recarga de bilhete único, celular, então a gente olhou para esse público. E não foi difícil olhar que o PJ, né, as empresas também queriam ter uma conta digital de zero custo. Então a gente criou o Internet Banking com um portal, né, de B2B, e aí todo mundo passou a acessar isso. Mas culturalmente ainda tinha aquela questão, se eu sou cliente, cadê o meu cartão? Né? Eu tenho que ter um cartão de banco. E aí, questões culturais, né? Eu acho isso muito interessante. E aí, quando foi em 2016, a gente fez um programa de aceleração com a Aero, lançou a parte de emissão de cartão. Então, nós nos tornamos emissores de cartão, tinha um pacote completo. Disse, opa, a gente tem tudo isso daqui, por que a gente não ajuda um monte de fintech, bancos tradicionais que querem se tornar digitais, a ter uma plataforma de banco digital? E a gente vende isso como white label. Né? Eu tiro minha marca, você coloca a tua logo, bota a tua identidade visual no site e segue da mesma forma como no app. Naquele momento a gente tem um estalo, falou assim, cara, vamos falar a respeito de bancos como serviço? Então em 2018 a Aiwoli foi a primeira empresa a falar de BaaS. Caraca, que legal. Em 2018 ninguém falava disso. Então assim, a gente realmente deu mais um passo de inovação e agora, em 2023, né, spoilers aí para frente, mas vai ter também um salto de alguma coisa um pouco diferente que o mercado está acostumado. Então, eu digo que a questão da inovação é algo que ajuda, de fato, as empresas a terem uma disrupção do seu modelo tradicional e, naquela ótica de que o que nos leva diante a algo diferente, a gente está aqui para isso. A Aiwoli hoje constrói ecossistemas financeiros dentro de empresas que não têm serviços financeiros como o seu negócio principal, o seu core business, e aí a gente consegue gerar um valor agregado para a marca, a gente gera também uma nova fonte de receita, um novo canal de receita, nós monetizamos operações e trabalhamos em alguns modelos, inclusive, que são ainda condenados, né, vistos com maus olhos dentro do mercado financeiro, mas a gente trabalha muito com revenue share. Sim. Então eu tenho uma operação que é extremamente lucrativa para mim como banco, por que eu não olho para o meu cliente e falo assim, cara, o dinheiro está vindo de você, vamos dividir esse dinheiro, porque se você utiliza essa parte desse dinheiro para potencializar o teu negócio, tu cresce, eu cresço junto. Então vamos trabalhar numa parceria que cresce, prospera junto e assim a gente atende o cliente final, a gente gera inovação, a gente cria ecossistemas. Isso tem sido muito positivo, né? É o que o mercado mais recentemente tem falado de Embedded Finance. Rafa, no finalzinho da tua fala aqui, faltou energia do meu lado.
Peço desculpa a quem está acompanhando aqui, faz parte. Problemas técnicos. Um breve comercial aqui para a gente tomar uma água. Mas sim, Rafa, conclua aí, por favor, a parte que você estava falando justamente do posicionamento da Wioli no mercado e justamente vendo essas opções de ajudar o negócio a sair do outro lado. Justo. Então, é por isso que, dado essas evoluções, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto de abordagem, né, dos serviços financeiros, hoje a Wioli ela se posiciona muito levando uma abordagem de embedded finance, que basicamente, Vinícius, é você levar de uma forma integrada ao negócio serviços financeiros. Então, pensa, existem muitas empresas que hoje possuem um ecossistema muito grande de clientes. Sim. E por que não nós gerarmos valor agregado para a marca? A gente pode pensar em coisas complexas, vamos pensar numa coisa simples. Pensa no escritório de contabilidade. Quem é que olha para um escritório de contabilidade e pensa, cara, ali tem um grande cliente? A não ser que seja realmente um escritório grande de contabilidade, né, que acaba transacionando, né, um volume gigantesco de documentos e etc. No final das contas, é um mercado, teoricamente, um mercado de serviços simples, mas a gente olha com excelentes olhos. Se a gente olha para um escritório de contabilidade que tem lá, por baixo, seus 5 ou 10 mil empresas, que são empresas, alguns são MEIs, alguns são um pouco maiores, mas ele tem 5 mil empresas, 10 mil empresas, é uma quantidade bem grande de clientes. E se isso fosse correntista? Bom, aí sim, isso muda de figura. E se todos eles pagassem todos os tributos das empresas através do meu serviço? Agora sim a conversa ficou muito boa do ponto de vista de um banco. E por que eu não transformo o escritório de contabilidade em um banco? Isso é o conceito de embedded finance. Eu vou olhar para aquele escritório de contabilidade e dizer o seguinte, cara, você tem uma base hoje de 10 mil clientes. Por que você não se torna, vamos dizer assim, enquanto era ABC Contábil, você faz assim, ABC Contábil ou ABC Bank Contabilidade. E aí o cara vai olhar para o teu banco e fala assim, cara, mas qual que é a tua vantagem? Eu vou emitir para você todos os boletos que você precisa emitir, você emite comigo ao invés de usar com o seu banco tradicional. E qual que é a vantagem? O meu é mais barato. E como eu tenho um custo de boleto na geração de boleto muito mais barato, eu permito que ele coloque uma margem em cima do boleto e ele começa a olhar para a operação de banco como uma operação que traz mais um canal de receita. E por que eu não entrego um cartão para aquelas empresas? Porque a gente não consegue ajudá-los, então, a fazer outros tipos de transações ou mais. E se a empresa não decidir resolver colocar todo o seu dinheiro aqui dentro do próprio banco da contabilidade, para que possa fazer os pagamentos, as liquidações, dá para ele um pouco mais de liberdade. Com isso, eu gero uma receita financeira aqui dentro, né, dentro do banco, que a gente acaba dizendo que uma dessas formas da gente monetizar é através do float, ou seja, o dinheiro que eu tenho dentro de casa, eu, como regulatório, eu tenho a obrigatoriedade da liquidez, então se todo mundo quiser tirar o dinheiro, tem que entregar o dinheiro para todo mundo, mas eu posso trabalhar com investimento. Então eu pego aquele dinheiro, eu trabalho com CDI, que é um investimento seguro, de baixo risco, e no final das contas, a monetização que eu tenho do dinheiro do meu cliente, eu ainda divido com a contabilidade. Eu me tornei um parceiro extremamente interessante para eles, dado o ecossistema, com muito pouco esforço, a gente consegue trazer uma monetização daquela operação, um revenue share, e cada vez mais entrar na vida do correntista lá da ponta, levando facilidade, levando muito mais eficiência, redução de custos, aumento da eficiência operacional. Então, o impacto da tecnologia utilizando serviços financeiros dentro desse conceito, onde que a gente cria ecossistemas financeiros para empresas que não têm como core business, e nunca uma contabilidade seria um banco em si, né? Mas dificilmente isso aconteceria, aqui é a proposta da gente trabalhar. E eu posso olhar para varejo, bens de consumo e criar inúmeras possibilidades de como que o serviço financeiro ajuda ali na ponta. Aliás, Vinícius, se você me permitir falar de varejo, muitas mudanças que vêm acontecendo nesse mercado, né? Mas basicamente ele é embasado em cima de dois grandes pilares, que é o consumo, né? O consumo ele é resultado, a tomada de decisão de compra, ele é resultado de conveniência e incentivo. Então, quanto mais conveniente é a tua plataforma, quanto mais incentivo você tem, maior a probabilidade de você comprar aquele produto. É mais ou menos o seguinte: cara, eu tenho inúmeros bancos digitais aqui dentro. Você entra no app, todos são muito convenientes. Ele consegue atender, a boa parte deles consegue atender boa parte das suas necessidades. E quanto mais incentivo, mais você usa. Então, por que eu vou usar o cartão desse banco? Porque eu tenho cashback, porque eu tenho pontos, porque esse cara me leva para o Maldivas e daí por diante. Então, ótimo, você tem uma combinação perfeita. A mesma coisa do e-commerce. Jornada maravilhosa, produto barato, muita conveniência, mas chegar lá na ponta,
será que ele me dá um cupom de desconto? Será que ele vai me dar uma condição diferenciada? Então, é muito sobre isso. E quando a gente olha no conceito de Embedded Finance, nós trabalhamos justamente para prover mais conveniência e mais incentivo para o cliente que está lá na ponta. Então, quando eu olho para sistemas de e-commerce, hoje a gente tem um gateway de pagamentos, que é basicamente assim, aquele momento que você está fazendo checkout, apertou o botãozinho, quero comprar, ele cai numa tela onde você preenche, quero pagar com Pix, com cartão, com boleto. Por trás existe um gateway de pagamentos e a Ioli tem esse produto hoje muito forte no mercado, um dos maiores cases aí no mercado de varejo. E com isso, eu estou gerando para ele conveniência. Eu tenho múltiplas formas de você pagar. Às vezes você não tem uma conta bancária, quer fazer com boleto, não. Às vezes você tem uma conta bancária, mas você não tem o cartão, e você faz com Pix. Não, eu tenho o cartão, quero fazer. Então a gente dá variedades ali para gerar conveniência. E o incentivo, né? É a gente gerar, por exemplo, um cashback para o cliente, aí eu consigo entregar para ele um cartão, eu consigo gerar o cashback dentro daquele cartão para ele gastar na própria loja. Estou falando, por exemplo, de um supermercado. Existem diversas redes de supermercados, existem grandes supermercados. Sim. Um dos nossos maiores clientes, inclusive, é uma rede varejista, é o maior do país, que é o Carrefour e o Atacadão. E aqui, hoje, a gente faz uma série de operações com eles, o Atacadão na Cotabest, né, que é o marketplace do Atacadão. Nós temos a subadquirência do Atacadão com a PAC, com a Cotabest nós temos o gateway de pagamentos, com toda a parte do ecossistema do Banco Carrefour. Hoje a gente trabalha ele como um grande parceiro, é um cliente assim que, além de cliente, nós somos, né, pertencemos ao grupo. Legal. O grupo Carrefour comprou 49% da Ioli. Sim. Mas nós temos um carinho enorme com o time do Carrefour, do Banco Carrefour, e lá nós fazemos toda a parte de emissão de cartões, etc. Então a gente vive o varejo olhando para o cliente que está lá na ponta, como que a gente consegue estimular, gerando cashback em cartão, gerando incentivos de compra, comodidade na compra, facilidade na utilização de serviços financeiros, uma empresa que é basicamente uma empresa de varejo, né, quando a gente olha para o grupo Carrefour. Cara, você Então, existe muita conexão, né, da inovação com o benefício para a população como geral. Muita, Rafael. Assim, eu tô aqui querendo me segurar porque são muitos cases incríveis que você fala. Mas uma coisa que você coloca e me destaca aqui nesse cenário, Rafa, que é o seguinte: como é que é a discussão com o tomador de decisão desse cliente que você está apresentando, prospectando? Porque a gente está falando de mudar, em tese, a cultura da empresa no sentido de ela não nasceu para isso. Ela não nasceu com essa área de negócio dentro da empresa, ela não nasceu com essa vertical de receita dentro da empresa. A empresa ela tem outros propósitos, ou ela produz, ou ela é uma contabilidade, ou um escritório de advocacia. Ela nasceu e os gestores e os donos daquela empresa, a mentalidade é outra. Aí você chega para eles, na frente do tomador de decisão, assim, rapaz, tem como aumentar aqui a tua receita. Ele está pensando, obviamente, no primeiro linha de negócio dele, né? Que é o produto, o serviço que ele já oferece. Aí você está falando algo muito fora do contexto dele. Como é que é essa discussão? É uma discussão fácil, difícil? Ele está mais aberto? Como é que é esse momento? É uma pergunta bem interessante, viu, Vinícius? Assim, no passado, nós tínhamos realmente muito mais trabalho nessa construção do projeto e como que isso, né, seria conduzido. Ele fala assim, cara, quando um empresário, dono do negócio, ele pensa em banco, inevitavelmente ele pensa em regulatório. Né? Muito. Cara, como é que eu vou estar junto com o Bacen? Cara, eu vou ser banco, eu vou ter que dar reporte agora, assim, taxa Selic vai me impactar, e aí existem muitas preocupações que não é o core do cara, né? Mas o varejo ele tem se modernizado bastante, né? Não só o uso de tecnologias, de plataformas, etc., mas eu digo na sua própria essência. E normalmente, quando você fala de tomador de decisão ou é o dono da empresa, ou ele vai ser o CFO, o diretor financeiro. E o diretor financeiro ele vive essa realidade. Ele hoje tem um dos seus maiores desafios, fazendo com que as empresas elas tenham uma otimização em termos operacionais, então assim, quanto menos gente, processos mais automatizados, maior a lucratividade da empresa, e esse é o papel dele. Ou em outros aspectos, quanto mais eficiente, mas quanto mais diversificação de receita, maior a minha segurança financeira. E nessa ótica de diversificação de receita, hoje o varejo está à procura de oportunidades.
Bacana. Então, quando surge, né, essa conversa de embedded finance, como que a gente consegue monetizar algumas operações, como que a gente consegue ajudá-lo em ter uma promoção, uma melhor eficiência, ou eventualmente até conseguir resolver alguns problemas que ele tenha do ponto de vista de negócio, né, são sempre vistos com bons olhos. Existe naturalmente uma resistência, né, natural de algo novo. Todo mundo tem resistências. Sim, Mas hoje o mercado está cada vez mais maduro. Tipo, não só a óleo, mas existem grandes players dentro desse mercado que, de forma geral, já mostraram o seu valor e mostraram que o conceito é válido. Então, a gente fala da rede de varejista de supermercados, por exemplo, a gente não deixa de olhar os seus maiores benchmarks, né? Hoje o grupo Carrefour, composto de Atacadão, Carrefour, Big, Sam's, que é o grupo completo, né? Ele hoje serve como referência para inúmeros outros grupos varejistas. E legal. quando se questiona o que eles estão fazendo, bom, pergunta para a Ioli, né? A Ioli sabe exatamente o que toda a instituição está fazendo. Legal. Seria um pouco assim, até uma comparação ainda não tão, como que eu posso dizer, tão apropriado, dados os tamanhos e as proporções, mas hoje a Ioli faz um trabalho junto ao grupo Carrefour de uma forma como a AME faz com o grupo B2W. Pô, legal. A gente tem um papel de não só atender o grupo, né, com esses serviços de pagamentos, mas a gente também olha para fora. Então, dentro dessa analogia, existem grandes players no mercado que vêm fazendo esse trabalho e que, de certa forma, são inspiradores, Sim, Vinícius. Agora, quando a gente ainda fala de modelos mais sofisticados, né, olhando um pouco mais de tendências para frente, aí eu acho que a conversa fica mais interessante ainda. Então, o mercado aqui no Brasil, existe uma linha muito forte que está acontecendo no exterior do BNPL, né, o inglês o Buy Now, Pay Later, exato. ou compre agora e pague depois. O brasileiro já faz isso, compre agora e pague Há depois há muito muito tempo. tempo. Né? Mas a gente já tinha o crediário com o nosso bom e velho, né, O caderneta. bonzinho, tipo, o boleto que a gente paga, a caderneta, obrigado. Era isso. Exatamente. Mas esse novo conceito, a gente tenta quebrar um pouco o modelo tradicional de crédito. Né? Então, olhando para frente em cima de novidades, que inclusive, né, vão sair agora pelo Banco Central, que tem olhado para o ecossistema de Pix, daqui a Sim. pouco a gente tem o Pix Saque, a gente tem o Pix Troco, a gente tem o Pix parcelado, e o Pix parcelado diferente de uma modalidade de um cartão de crédito parcelado, onde você acaba pagando juros. O Pix parcelado ele tem uma forma diferente de você trabalhar. Então, provavelmente a própria instituição financeira ou o próprio lojista pode colocar ali uma camada mais de margem e cobrar pelo serviço ou não, né? Ele pode simplesmente, cara, eu só quero que você consuma o meu produto e eu tenho caixa para conseguir fazer essa divisão de receita, né, e parcelar isso para você. Então você acaba democratizando mais esses serviços de pagamentos, né? E o BNPL está muito conectado com isso. Então, mais uma vez, olhando aí os desafios dos tomadores de decisão, eles estão ávidos por soluções como essas, né? Todo mundo quer saber como é que faz mais dinheiro sem precisar de mexer muitas peças no tabuleiro. É. Seria muito mais difícil para um varejista, ou olhando para o mercado, como a gente está desenvolvendo hoje, a Ioli está desenvolvendo junto com uma montadora o projeto de wallet para carros. Então, a gente está inserido dentro desse mercado automotivo, onde que um carro ele vai ter sua própria carteira digital, vai pagar o combustível, estacionamento, pedágio, até drive-thru, onde quer que você for, o carro se torna uma plataforma de conveniência e incentivo. A gente percebe que existe uma onda muito grande de lançamentos de novos produtos. O Banco Central, a gente pode tecer elogios, de fato, apesar que para a gente é bem complicado ter sempre uma atualização no regulatório que a gente precisa se adequar, mas, por outro lado, a gente tem muita velocidade em cima desses lançamentos de novas linhas de produtos, de novos serviços financeiros. Então, isso é muito positivo para o país, isso é muito positivo para o crescimento. É por isso que diversas indústrias têm feito uso de serviços embarcados, serviços embutidos, né? Pensam uma indústria de tecnologia, um ERP, um grande ERP de mercado, por exemplo, que tem a capacidade de ter serviços financeiros integrados em que ele paga, ele liquida, dá baixa em tributos, pagamentos, folha de pagamento e uma série de outras coisas. No final das contas, você tem de fato uma estratégia em que você diminui a sua dependência de grandes bancos e o seu ERP ele tem uma atuação muito mais extensa, diminuindo a necessidade de conciliação, de confronto de contas, de extratos bancários sendo processados para dentro de casa,
diminui a quantidade de pessoas trabalhando em cima daquilo que não é estratégico e você foca no teu negócio. Então, existe realmente muitos benefícios, o mercado ele está aberto para isso, e eu acho que, de fato, assim, a gente passa a ter uma responsabilidade muito maior de como fazer com que o nosso mercado brasileiro seja mais competitivo do ponto de vista nacional e internacional. Cara, sem dúvida. E espero um dia a gente chegar no estado da arte. A gente está num momento bem importante aqui, pelo menos do brasileiro, que é o tal do imposto de renda, já começa, pelo menos quando a gente está gravando aqui esse episódio. E aí é sempre um Deus nos acuda para a gente achar os recibos, as notas e um monte de coisa. Quem sabe um dia a gente chega num caminho inverso, né? A gente recebe todo o extrato, só valida ali, confirma, questiona e, ok, valida, segue a vida. Quem sabe? Não estamos muito distante disso, né? Pois é. Com toda a parte de real digital, olhando cada vez mais a eficiência, né, das entidades, dos órgãos públicos, da Receita, todo mundo cada vez mais conectado, isso tende a se facilitar, né? Mas, assim, mais uma vez, olhando como referência do nosso mercado, a gente hoje está muito diferente no mundo, né? Sim. Vou falar assim, pagamentos instantâneos Pix, por exemplo, e isso tem muita conexão com o momento da Iwoli. Assim, a gente tem um grande benchmark que é o Reino Unido, né? Então, essa parte de pagamentos instantâneos, assim, um dos grandes mercados que começaram isso mais cedo e que hoje tem isso de uma forma muito madura é o Reino Unido. Mas se você olhar para os Estados Unidos, ele não tem isso. Cara, não tem Pix nos Estados Unidos, você pagar e receber, cara, não tem. Você tem TED, você consegue fazer as transferências tudo certinho, mas aí eu olho, por exemplo, dentro de um trabalho de expansão internacional, e isso já é um pouco de novidade, né, dentro do nosso contexto. Esse ano a gente ensaia e começa a fazer alguns negócios internacionais, mas mais fortemente no próximo ano a gente realmente vai estar contextualizado dentro do mercado internacional. A gente vê e já recebeu muitos convites no ano passado de instituições americanas que falam assim, cara, vem cá, implementa isso aqui para a gente quer fazer, Legal. a gente quer desenvolver e tem espaço, tem oportunidade. Então, de fato, assim, isso faz parte da nossa estratégia de expansão, muito pelo nosso know-how, né? E eu acho que é legal contextualizar isso, assim, todo o nosso crescimento desde 2014 até hoje, né, lançando tudo que eu disse de conta digital, cartões, gateway de pagamento, maquininha para parte de subadquirência, splitting, tudo. Todas essas construções, elas tinham o objetivo de nós nos tornarmos uma empresa capaz de entregar todo um portfólio de serviços financeiros, né? Eu me posiciono hoje como uma empresa one-stop shop de serviços financeiros, em que, cara, senta aqui junto com a gente que eu vou conseguir te atender em todas as linhas que precisa, inclusive na parte de antecipação de recebíveis, né? Então, quando a gente olha nessas operações que são extremamente volumosas, Sim. A gente tem muita competitividade. E quando eu olho para o mercado internacional, sim, a gente está muito preparado para fazer esse atendimento. Mas se eu olho para o mercado nacional, existe ainda um oceano gigantesco de oportunidades a serem trabalhadas. Mas essa pegada nossa de inovação, de inclusão, de melhoria, isso sem dúvida nenhuma traz grandes benefícios, não só para o nosso mercado, mas para o nosso desenvolvimento das empresas, desenvolvimento das fintechs, né? Apesar de todos os pesares, agora a gente teve, infelizmente, um evento horrível nos Estados Unidos, Sim, com a quebra do Silicon Valley Bank, exato. né? Mas ainda assim a gente sabe como que o mercado ele comporta e consegue ajudar essas empresas, startups a se desenvolverem e assumir o seu papel fundamental no desenvolvimento e inovação de tecnologia. Mas como todo mercado, né, Rafa? Acho que são vivências e são experiências que a gente vai compartilhando e melhorando o nosso próprio processo, né? Seja os Estados Unidos, que ainda não tem determinados pagamentos, que a gente pode, de repente, compartilhar com eles e exportar. A gente via muito isso também, esse termo, na década de 90, né? Eu estou exportando conhecimento, estou exportando tecnologia, também não estou só importando, não sou só consumidor, mas também sou criador de novas tecnologias para o mercado global. Isso que é o legal, a gente vê hoje cada vez mais forte esse movimento. E fico feliz, viu? Fico feliz que vocês da WeOli estão conseguindo levar nossas soluções verde e amarela para a galera lá fora e o pessoal entender um pouquinho mais como é que funciona e agilizar os negócios como um todo, né? Com certeza, com certeza. E Vinícius, eu acho assim, tem um ponto muito interessante que a gente pode levar em consideração quando a gente está falando de todo esse trabalho de inovação, é o que a gente enxerga para o futuro, né? E aí, sempre conectado, né, com nossos próximos passos, hoje a gente vê oportunidades nessa ótica de serviços embarcados em pelo menos 4 dimensões muito legais. Eu posso citar, assim, essas 4 a gente pode até aprofundar onde você achar que é mais legal aqui para a tua audiência também. Mas a gente pode falar a respeito, né, de serviços de
na sua essência, né, acaba se transformando essas especializações de mercado, de indústria. Então, tem uma grande onda dos neobanks, né, que são os Sim, novos bancos, que são fintechs especializadas em uma vertical específica de indústria, né? Isso traz mais conforto ainda para a tomada de decisão. Cara, chega um cara aqui que está falando a respeito de agro. Ele é uma fintech para agro. Então, ele entende, por exemplo, cara, na ótica, por exemplo, de alguns produtos para produção agrícola. Então, cara, basicamente a gente está falando de fungicida, a gente está falando de fertilizante, a gente está falando de pesticida, a gente tem mais um quarto produto. Assim, são sazonalidades que acontecem. Para sim, cada uma delas, eu tenho uma forma diferente de comprar, de consumir, de gastar, royalties em cima de grãos. Então, tudo tem o seu modelo. Uma empresa que é especializada naquilo ali, ela certamente ela consegue ter um entendimento das dores de negócio muito mais claro e sim, provavelmente mais maturidade em como resolver aquela dor. E aí, dentro dessa tendência, hoje nós não nos posicionamos como uma fintech especializada dentro de um mercado, mas nós temos ofertas específicas, dado o case de sucesso que a gente tem em cima de cada uma dessas indústrias. Então, essa é uma tendência muito grande que a gente olha que tem um ponto positivo muito grande para o mercado. Um segundo deles é quando a gente olha, e aí para a galera que gosta muito de estar conectado, digital, plataformas sociais, a gente olha para o metaverso. O metaverso, cada vez mais desenvolvido, uma realidade hoje para a gente. Existe já grandes empresas que trabalham em investimentos de marketing, mídia ali em cima do metaverso, e como avatares ou como usuários dessa plataforma, nós teríamos inúmeros serviços de subscrição. sim. Né? Então, eu quero assinar esse determinado programa, eu quero estar dentro desse determinado auditório, eu quero participar desse show. Então, tudo isso, alguém vai ter que fazer o serviço de pagamento ali dentro dessa plataforma. Né? Já que tem muita subscrição, tem que ter pagamento. E tem que ter incentivo, e tem que ter comodidade, né? Conveniência. Então, toda essa ótica, olhando para oportunidades futuras no conceito de embedded finance, a gente tem um grande volume de oportunidades aqui dentro, um universo muito grande. Né? Olhando ainda no momento nosso de tecnologia, IoT. Bom, Rafa, a IoT é de bastante tempo atrás, mas, cara, calma, o 5G acabou de chegar no Brasil, né, de Verdade. ser implementado aí, ou está em rollout de implementação isso pelo país. E o 5G, ele tem uma grande vantagem que é a múltipla, ou a grande variedade de conexões que você pode estabelecer por cada uma das antenas, né? Então, antes você não conseguia, por exemplo, cara, eu tenho aqui o meu telefone, mas eu não consigo colocar uma antena no estádio e que todo mundo possa se conectar no estádio. Porque se você vai para o estádio, você sabe que você vai ficar sem internet, né? Exato. Mas o 5G já permite isso, porque ele consegue muito Sim, mais conexões dentro de uma única antena. E isso vai permitir, por exemplo, que a sua Alexa dentro de casa ou qualquer outro dispositivo, né, de comunicação e integração, você consegue conectar e fazer, por exemplo, que o teu refrigerador, que já sabe que está faltando cerveja, ele possa ter uma carteira digital e ele mesmo comprar dentro de um vai supermercado, ser cara, massa. acabou a cerveja, ele já compra, chega para você sem você pedir. Né? Vai ser Então, massa. essa possibilidade do ar-condicionado pedir o seu próprio filtro e cada um dos eletrodomésticos, né, e eletroportáteis, eles fazerem as suas próprias compras, isso também é uma grande oportunidade para o mercado. E se a gente olhar no mercado de mobile payment market, que é o mercado de pagamentos móveis, né, a gente falou agora há pouco a respeito de wallet para carros, essa de novo é uma grande tendência. Né? É você não precisar de se preocupar, né, se você vai ter aquele pagamento ou melhor. Você pode ter aquele pagamento, você tem na sua carteira, ou às vezes você tem até um outro que, né, você já paga pedágio, acaba pagando gasolina, mas espera, qual que é o incentivo que você tem ali dentro? Será que, de repente, uma montadora pode fazer um acordo com uma distribuidora de combustível, Sim, setar um cashback por litro? Cara, a cada litro você dá, sei lá, 5 centavos de cashback que pode ser utilizado na revisão do veículo, tanto para compra de peças quanto para pagamento de serviço? Então, você derruba um grande volume, não de carros, mas de famílias, para diversos tipos de produtos e serviços, onde existem acordos comerciais que beneficiam tanto o consumidor quanto a própria empresa. Então, essa visão do mobile payment market, a gente começa a falar de carros, mas a gente pode falar de aviões, a gente pode falar de dispositivos nossa. como uma própria bicicleta, né? Então, Sim, assim, você consegue resolver problemas relativamente simples e que dão manutenção, sobrevida, continuidade nos seus próprios ativos. Então, é muito legal ver como que o mercado de tecnologia ele tem aprimorado, tem dado seus saltos tecnológicos e como serviços financeiros
agora, nessa ótica de serviços financeiros embarcados, consegue muito mais capilaridade Sim. dentro desse mercado. E, finalmente, a gente consegue produzir receita para o banco, para a empresa, gerar benefício para o consumidor, aquece a economia de uma forma indireta através do consumo desses serviços e, principalmente, eu acho que é o ponto mais legal, né, Vini? A gente se moderniza como Exato. sociedade, a gente se torna mais consciente, a gente começa a ter mais controle de gastos. Eu acho que essa transformação, ela sai de uma transformação digital do ponto de vista de empresas, de estrutura, mas ela entra muito na nossa vida do dia a dia, dentro da sociedade. Isso se torna cada vez mais simples. Diferente dos nossos pais que não gostavam nem de passar CPF, hoje a gente já coloca carteira no carro, né? Cartão de crédito no carro. Então, assim, essa troca, né? Essa evolução, não só da tecnologia, mas com o nosso comportamento, é que, de fato, assim, particularmente me encanta, é o que me faz aí todo dia vir trabalhar, porque é empolgante ver todas essas coisas acontecendo. Mas, no outro lado, também é muito bom entender como que a gente consegue contribuir, né, com a sociedade e, de uma forma geral, com a inclusão, permitir que mais pessoas consigam ter acesso a serviços e que, quem sabe, um dia a gente consiga ter em 2 cliques o nosso imposto de renda, tudo pronto, estratificado, simples, a gente enviar para a Receita Federal. Né? Mas é sobre isso, a gente está caminhando para isso. Exato, está caminhando sim. Tem 2 coisas que eu espero muito chegar. É essa questão da automação para dentro da casa, que você citou bem aí, Rafa. A gente citou da questão da cerveja e tudo mais, mas eu vejo que tem muita necessidade idosos já terem essas casas já automatizadas, porque tem muito idoso que já mora só, que bom, que permite ter uma vida longa, mas que precisa de certas atividades do dia a dia que realmente faça essa automação. Então, eu espero que esse mundo mais automatizado, mais integrado, e esses elétricos já tenham essa carteira para ajudar essa fatia da população que é uma fatia ativa, que quer curtir a vida, mas não quer ficar se preocupando com besteira, né? Pô, chegar o produto, beleza, quer consumir, quer ter acesso a ter uma vida mais tranquila, porque merece, né? E um outro é fazer com que os postos de gasolina elas sejam certificadas pelas montadoras, porque assim, se eu tenho um posto de gasolina perto da minha casa, que eu sei que ele é certificado pela montadora do meu carro, e o combustível ou o serviço que eu faço lá, ele está certificando que está fazendo dentro da qualidade exigida, então a minha manutenção no meu carro vai ser mais tranquila, porque enfim, posto de gasolina é sempre um bicho de 7 cabeças. Às vezes é loteria, às vezes não. Então são 2 serviços que eu espero muito já estar muito rápido, assim, chegando para poder automatizar e a gente ter mais tranquilidade, para não ter dor de cabeça na revisão do carro e também a gente ter serviços mais automatizados. A população merece. Viu? É verdade, merece sim. E existe uma outra ótica que gera muita proteção para a gente, né? A gente fala muito a respeito de serviços financeiros, mas a gente não pode deixar de ter o entendimento a respeito de problemas que eventualmente podem acontecer, né? E a gente sabe que fraudes têm se tornado uma grande preocupação quando a gente fala a respeito do uso desses serviços financeiros. E infelizmente, já não é uma novidade, mas infelizmente dentro de uma corrente o elo mais fraco dessa questão de segurança é o humano, né? Sim. Então, podem existir inúmeros sistemas de proteção do ponto de vista de tecnologia, da proteção cibernética, etc. Mas se você vai lá e fala assim, olha, meu netinho aqui, está aqui o meu cartão, a senha está escrita aqui no papelzinho atrás, colado com durex, vai lá e compra um pão na padaria. E a gente sabe que isso ainda é um comportamento muito grande nosso. E cada vez que a gente coloca os serviços de pagamentos embarcados, a gente diminui essa dependência do ser humano, que muitas vezes é fragilizado, né, Vinícius? Não é por incompetência, por ignorância, mas é muito pela nossa relação, e o brasileiro é um povo muito emocional, né? Um povo que tem essa questão de sentimento muito forte, né? A gente confia nas pessoas, e essa confiança é extremamente perigosa, né? Então, o que a gente vê em muitos casos de fraudes, assim, a maior parte delas são evasão de informações, são pessoas que realmente anotam, que salvam isso localmente, colocam em texto, né, num bloco de notas na tela do computador, ali alguns dados bancários, informações sensíveis, e isso acaba se tornando um problema. Então, quando a gente olha nesses serviços, por exemplo, automatizados, você falou a respeito de IoT, né, de recargas e dar facilidade a públicos que são um pouco mais idosos, ou que têm, né, suas limitações, isso aqui ajuda também a vida financeira dessas pessoas, né?
Você dá liberdade para que cada um dos seus dispositivos possam fazer a compra correta e manter a tua vida saudável, manter você abastecido com a sua conveniência, com a sua saúde. Então, assim, sistemas que consigam, por exemplo, pagar o seu plano de saúde de uma forma automática. O débito automático, mas nem todas as instituições ainda trabalham com isso, né? Então, assim, dá essa facilidade e até em algumas outras lógicas, né? Por exemplo, quem é que nunca passou por um aperto financeiro, né? Todos nós. Todo A mundo. gente chega no momento, aquele mês veio uma conta ali a mais, você não estava contando com aquilo e acabou que você ficou no negativo, no mês que vem você recupera. Mas existem algumas classes, né, de pessoas que acabam tendo uma limitação muito maior, e quando a gente pensa numa classe estudantil, é uma classe bem conhecida, né? Estudante normalmente não tem muito dinheiro, está no início da carreira, né? Não tem dinheiro. Se pedir dinheiro ali para os pais, cara, não é fácil, mas todo mundo passa por isso, né? E no final das contas, assim, a gente olha para universidades, que aí ainda é o setor educacional, um setor bem interessante. No início aqui da conversa, a revista que está do teu lado, né, do MIT, ele inclusive, assim, agora dentro do Brasil e cada vez mais forte, não só com as publicações que ele usualmente já tinha em inglês, os cursos, né, em inglês de formação, etc., de especialização, ou cursos específicos, acabou trazendo uma relevância muito maior para o MIT no Brasil do que já existia lá em Michigan, nos Estados Unidos. Exato. E quando ele veio para o Brasil, muitas das instituições nacionais, elas sofreram com isso, né? Porque chega uma instituição de ensino de renome, extremamente reconhecida no mercado, com um conteúdo muito qualificado, atualizado, e realmente, assim, muitas instituições de educação aqui no Brasil tiveram de se adequar. Aliás, toda essa questão do offline, todo mundo, do online, todo mundo conectado, todo mundo no mobile, isso facilitou bastante o curso de educação à distância, quebrando um pouco o modelo tradicional de educação. Hoje é um mercado que está se reinventando para conseguir manter o mesmo volume de estudantes, de clientes, vamos dizer de uma forma mais simples, né? E aqui, até para esses caras, serviços financeiros, eles podem mudar o jogo. Então, por exemplo, o estudante ele não conseguiu fazer o pagamento de uma mensalidade. No mês seguinte, ele tem que pagar duas. Ele não vai conseguir pagar duas. Mas ele consegue pagar daquele mês. Então, por que ao invés de deixar em aberto, o que a gente faz normalmente, cara, eu vou lá e vou negociar esse negócio na tesouraria da instituição de ensino. Aí você vai lá e consegue parcelar de 2, 3 vezes, todo mundo quer receber o dinheiro e vai adiante. Mas por que você já não coloca isso como uma opção? Essa mensalidade eu já quero dividir. E se eu coloco isso como serviço financeiro integrado, por exemplo, dentro do próprio sistema, né, da faculdade, você vê suas notas, onde que você baixa seus conteúdos, no próprio sistema de ensino, e você fala assim, cara, aqui eu quero baixar meu boleto, mas esse aqui eu quero dividir em tantas, esse daqui eu quero pagar à vista, esse aqui eu quero antecipar o pagamento, e você dá mais liberdade para o teu cliente, para o teu estudante, fazer o consumo dos seus produtos ali dentro, e você pode gerar conveniência, e você pode gerar incentivo. Então, se eu consigo, dentro da plataforma da instituição de ensino, ter diversificação da forma de pagamento, eu posso pagar em Pix, eu posso pagar em cartão, eu posso dividir, eu posso fazer inúmeras formas, você reduz um problema grave que é a inadimplência. Por quê? Porque você gerou conveniência. Verdade. Mas você pode também gerar incentivo. Então, cara, adianta por exemplo, 3 mensalidades e você ganha 50% no curso de pós-graduação. Então, ou um curso de extensão. Temos aqui um curso de 3 meses. Se você adianta 2 meses de mensalidade, você ganha 80% disso, ou você ganha esse curso de especialização. Então, você está estimulando o cara a resolver um problema teu de inadimplência, gerando engajamento para ele, colocando mais um novo curso, populando uma nova turma que provavelmente vai ter ainda um cross-sell. Você ainda vai conseguir colocar uma venda de um outro produto ali dentro. Então, é sobre isso, né? Como que um serviço financeiro para uma instituição de ensino pode mudar a forma do aluno se comportar, gerar mais engajamento, consumo, o que infelizmente acaba acontecendo em alguns casos. Então, de novo, serviços financeiros integrados, conceito de embedded finance, ele se aplica a praticamente todas as indústrias de mercado. Basta você entender os problemas de negócio, o que te dói, conversa com o teu financeiro e vem falar com a Iori. Tenho certeza que você vai encontrar um caminho interessante de fazer negócio diferente e que vai ser bom tanto para você quanto para o seu cliente final. Sem dúvida, Rafa, sem dúvida. Eu vou deixar para contar um caso aí depois da faculdade que eu vivi. Eu tenho muita experiência em exatamente isso que você falou aí durante a graduação. Eu tive ali que me encontrar de alguma forma para poder conseguir passar aquela jornada.
de 4 anos de faculdade, mas ainda saí já pós-graduado. Foi muito nessa linha aí, viu? Teve que ter muito equilíbrio ali pra gente conseguir do outro lado. Mas essa história fica para um próximo episódio. Rafa, finalizando aqui nosso bate-papo, a gente convida nosso participante aqui a refletir junto sobre o tema principal aqui do Papo Cloud. E a resposta, ela pode ser técnica ou não técnica. Na verdade, a resposta tem que vir do coração. Então, bora lá. Para o Rafa, o que seria essa tal da computação em nuvem? Computação em nuvem. Bom, acho que é a solução de muitos problemas, né? Quando a gente fala de computação em nuvem, a gente pensa que todo aquele data center, né, na época, né, CPD, né, o Centro de Processamento de Dados, Sim. da Barba Branca entrega. Mas quando a gente falava de todo aquele data center, toda onde que está lá os servidores, sistemas de segurança, armazenamento, backup, tudo isso que você tinha dentro de casa, que você gastava uma grana enorme, depreciava, 5 anos você tinha que trocar tudo, e eram rios de dinheiro, além de profissionais especializados para cada uma daquela disciplina. E quando a gente fala, poxa, cara, mas esse aqui não é o meu core business, não é o meu negócio, mas eu tenho que gastar uma barba de dinheiro em tecnologia. Quando você coloca isso em sistemas de cloud, você acaba utilizando o que você precisa, você não compra mais do que você precisa, né? Antes, cara, eu tenho um orçamento, mas se eu vou comprar isso aqui, vou trocar em 5 anos, 5 anos esse negócio tem que estar ainda muito bom. Como é que você compra uma coisa hoje de tecnologia que dura 5 anos? A gente troca porque a gente quer trocar telefone todo ano, né? Exatamente. Cara? Então, assim, realmente, resolver um problema de uso correto, né, de recursos, uma diminuição de dependência de pessoas especializadas que não estão dentro do teu core business, alta disponibilidade, data centers desses, né, de cloud tem muito mais recursos, né, para conseguir ter uma contingência de energia. A gente passou por isso aqui agora, com um transformador que acabou estourando ali. O caso deles não acontece isso, então esses caras eles realmente têm, até se uma cidade inteira der um apagão, tudo que está dentro daquela cloud ele vai para outro país e você aqui na ponta nem percebe o que está acontecendo. Exato. Então, assim, realmente é uma evolução muito grande da tecnologia e, ao mesmo tempo, para a gente um benefício maior ainda. Por isso eu vejo, além de todas as questões diretas, tem as indiretas, né? O melhor aproveitamento de energia, a gente hoje, né, olha muito nesse lado de sustentabilidade, então eles são muito cobrados por eficiência energética, eles são muito cobrados por emissão de carbono, eles são muito cobrados, né, por inúmeros outros fatores, além de aplicação das tecnologias mais modernas para a segurança do seu negócio. Então, de fato, acho que esses provedores hoje prestam um papel fundamental para a raça humana, quando eles estão falando em termos de segurança cibernética, em processamento, em volume de negócio. Acho que atendem uma necessidade muito importante hoje. Sem dúvida. Rafa, queria agradecer por demais a tua participação aqui no Papo Cloud. Foi cada insight assim, incrível. Volte mais vezes, por favor, viu? Por favor, nos enche aqui de informação desse mundo fantástico, dessa transformação que está acontecendo. Muito sucesso na sua jornada e até a próxima. Vinícius, quero agradecer mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui junto contigo, trocar essa ideia. Gosto demais do Papo Cloud. Queria agradecer também toda a audiência que está aqui junto com a gente. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para abrir um pouco mais os horizontes, entender um pouco mais as perspectivas, conhecer como que está aí o teu momento de mercado, como que isso pode evoluir, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou ali no LinkedIn, linkedin.com/Rafael Lana. Então, fiquem à vontade de me adicionar, vou ter um prazer enorme de trocar ideia com vocês e contigo também, Vinícius. Vai ser um prazer enorme, estando aí no Recife, da gente encontrar, trocar mais um papo, bater um papo, trocar algumas ideias, vai ser muito legal estar aí com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu demais. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com Rafael Lana? Eu achei incrível. Provavelmente você deve falar assim, pô, será que meu negócio dá fit com essa tal de fintech Banking as a Service? Não se pergunte. Entre em contato com o pessoal. Vários exemplos que o Rafa deu aqui deixa muito claro que dá sim para transformar e, de repente, criar uma nova receita, né? Uma nova fonte de receita dentro do seu negócio. Olha só que legal. Bacana, né? Não? É aquela frase que eu tenho visto agora no mercado de um grande gestor, não lembro o nome agora, peço perdão, mas ele falou assim, fazer melhor com menos. Essa é a regra, viu? Agradeço a parceria da MIT Technology Review por esse exemplar aqui que a gente está dando aos nossos convidados. Parceria você também. Se chegou até aqui, deixa um comentário. Sempre ajuda, tá bom? E a gente se encontra lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers,
Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?